Olá, estudantes! Vamos à correção da nossa sexta atividade do terceiro trimestre. E essa é bem importante, pois é a revisão de conteúdos para a prova que acontecerá quarta-feira, dia 9 de dezembro. Então, muita atenção à correção detalhada dessa atividade para vocês estarem mais preparados para essa prova. Vamos começar então. O que nós tínhamos lá na questão de número 1? A figura abaixo representa a planta de um sítio, cujo terreno é formado pela justa posição de uma parte no formato de um pentágono regular. Quando fala assim regular, todos os lados têm a mesma medida. E outra parte no formato de um quadrado, que também é um polígono regular. Na realidade é um quadrilátero regular. Esse sítio foi todo cercado com 4 voltas de arame farpado. A quantidade mínima de arame necessária para cercar esse sítio é de... Então tem que ver qual é a quantidade mínima. Quanto de arame eu vou gastar para cercar esse sítio. Então, olhando a figura, aqui nós temos o pentágono e dessa parte de cá nós temos um quadrado. Aí vocês podem ver que o quadrado, o seu lado está sobreposto, né? Ele coincide com o lado do pentágono. Logo, esse lado aqui do pentágono tem a mesma medida dos lados, de cada lado do quadrado. Como o lado do quadrado é 200, então pode dizer que este daqui também mede 200, por ser um quadrado. Aqui também nós temos 200. Aí todos terão a mesma medida, porque o lado de um coincide com o outro. E nós temos 2 polígonos regulares. Então, todos os lados desse terreno mede 200 metros. Lembrando que este lado aqui do pentágono e do quadrado não fazem parte do perímetro da figura toda, porque esse aqui está no interior do terreno. Então, nós temos que contar o contorno, o que está em volta aqui do terreno. E aí, fazendo essa contagem, eu poderia pegar 200 mais 200 mais 200 até chegar aqui no final. Mas não há necessidade de fazer a soma de parcelas iguais, porque a soma de parcelas iguais nada mais é que uma multiplicação. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados com a mesma medida. Então, podemos fazer o quê? 7 vezes 200. Para quê? Para saber o perímetro desse terreno. E aí 7 vezes 200, nós teremos 1.400 metros. Mas esse 1.400 metros é o perímetro. Mas esse sítio, nós vamos precisar cercar ele com quantas voltas? Com 4. Então 1.400 é uma das voltas. Então tem que pegar 1.400 e fazer o que ainda? Multiplicar por 4. E aí, fazendo essa multiplicação, 4 vezes 14 dá 56, e aí só acrescentar os 2 zerinhos. Então a gente descobre que para cercar esse terreno, esse sítio, com 4 voltas, eu precisarei de 5.600 metros. Que a alternativa correta vai ser quem? A alternativa B. Mas lembrando para vocês que para mim aqui é a alternativa B. Para vocês lá, esse número pode estar em qualquer posição. Então, muito cuidado. Então, veja o número e não a posição em que ele está. E aí, respondido o nosso problema. Muito simples, né? Esse problema aqui de perímetro. Ok? Vamos ao nosso problema de número 2. O que nós temos aqui no problema de número 2? Em uma cidade, foi inaugurado um jardim, cujo formato é circular. Está aqui o formato aqui embaixo. E sua área... Então, já deu a área. É de 706,50 metros quadrados. Janice foi conhecer esse jardim e cruzou o local saindo do ponto P. Então, ela saiu deste pontinho aqui, chegando ao ponto S. Então, ela chegou aqui no ponto S do outro lado aqui desse jardim. A figura abaixo representa a vista superior desse jardim, onde os pontos P, C e S estão alinhados. O segmento PS representa, e lembrando que ela passou por C, acabei atropelando ali o C,
O segmento PS representa o trajeto total percorrido por Janice nesse jardim. Qual foi o trajeto total em metros percorrido por Janice? E aí o trajeto aqui passa por C. O trajeto de Janice é essa parte pontilhada aqui. Então eu quero descobrir toda essa medida, saindo de P até chegar a S. Porém, essa medida, como passa pelo centro, é o nosso quem? PS, vou colocar aqui, PS é o nosso diâmetro. Não posso esquecer disso. Como PS é o nosso diâmetro, na fórmula de área de círculo não tem diâmetro, mas temos o raio. E o raio é a metade do diâmetro. Então, se eu descobrir a medida do raio, eu vou descobrir a medida do diâmetro, que é o segmento PS. Então, eu vou colocar aqui do lado que a área, né, de qualquer círculo é πr ao quadrado, como nós vimos aí nas nossas aulas e nas nossas atividades. O que nós temos aqui já é a área. Então, no lugar desse A, que é a área, eu vou substituir por 706,5. E isso é igual π. Ele pediu aqui para nós usarmos 3,14, é o que está no problema. Então, eu teria o que aqui? 3,14. E aí isso eu vou multiplicar pelo raio ao quadrado. Por quê? Porque eu não tenho raio. Se eu tivesse o raio, eu já tinha a medida do diâmetro. Então, se eu descobrir o raio, basta multiplicar por 2, que nós vamos ter a medida do diâmetro, que é exatamente, né, o que nós estamos procurando, que é o segmento PS. Como 3,14 multiplica R, então posso dizer, sem sombra de dúvida, que R ao quadrado é 706,5 dividido por 3,14. E aí, ao fazer essa divisão, vocês vão chegar a quanto? 225. Então, qual número que elevado a 2 dá 225? Faz-se a operação inversa da potência, que é quem? A raiz quadrada. Teremos uma positiva ou negativa, mas o que nos interessa aqui é só positiva, que está se tratando de medida de comprimento. Então, não tem medida de comprimento negativa. Então, qual é a raiz quadrada de 225? É um número que elevado a 2 dá exatamente 225. Então, eu digo que o raio é quem? O raio é exatamente 15 metros. Porém, 15 é o raio, então é um desses pedaços. E aí, esse outro pedacinho aqui, que também é o raio, aí nós temos todo o diâmetro. Então, como daqui até aqui é 15 e daqui até aqui é 15, o segmento PS, né, que nós estávamos procurando, PS vai ser o quê? 15 mais 15. E aí nós chegaremos que PS é igual a 30 metros. Então, a alternativa correta é a alternativa C. E aí a gente chega, né, à resposta dessa número 2. Muito simples, né? Basta interpretar o que está pedindo e aplicar o que nós já aprendemos, a gente chega à solução. Tranquilo, né? E aí só ver a ordem que você vai achar o 30 no seu formulário. Então vamos à nossa questão de número 3. O que nós tínhamos aqui na questão de número 3? Cláudio foi contratado para revestir com carpete todo o piso do palco de uma casa de eventos, de maneira que não houvesse sobreposição do carpete. O piso desse palco é composto por um semicírculo, está aqui, e alguns retângulos justapostos. Observe abaixo o piso desse palco com as indicações de algumas medidas. Para revestir o piso desse palco, Cláudio precisará de, no mínimo, quantos metros quadrados? Ou seja, né, o Cláudio quer saber a área desse carpete, ok? Então tem que descobrir. E aí nós temos aqui esse carpete nesse formato. Mas já está até subdividido em algumas situações aqui, ó. Vou chamar isso daqui de área 1, vou chamar este daqui de área 2, vou chamar esse daqui de área 3 e esse daqui de área 4. Nós vamos dividir em áreas e aí calcular uma de cada vez, e aí fica mais simples a identificação da área total. Então, eu vou começar pela área 1.
A área 1 é um retângulo, então você tem a base vezes a altura. Daqui até aqui é 3 metros. Como aqui é 6, então esse pedaço aqui também mede quanto? Mede 3 metros. Por quê? Porque 3 mais 3 dá 6. Então você tem um retângulo de 1 metro por 6 metros. Então a área 1 é 1 vezes 6, e isso vai me dar 6. Aí, como foi dado aqui o carpete, vamos voltar aqui. Ele foi dado em metros, então nós temos 6 metros quadrados de carpete nessa região 1. Agora vamos à região 2. Então a área da região 2 vai ser igual a quem? A mesma coisa, ó, 1 vezes 6. Largura vezes comprimento, base vezes altura. Então 1 vezes 6, que vai dar a mesma área. Poderia até fazer junto, né? Então nós temos 6 metros quadrados. Agora eu vou para a área 3. Aqui é 3 metros. Daqui até aqui é 5. Porém, esse pedaço aqui é 1, esse pedaço é 1. 5 menos 2 dá 3. Então, esse pedaço aqui, ó, mede 3 metros. Desse ponto, né, até esse ponto aqui. Então, nós temos um retângulo em que a base é 3 e a altura também é 3. Na realidade, é um quadrado, né? Porque todo quadrado é um retângulo. Então, a nossa área da região 3 ali, ó, nós teremos o quê? 3 vezes 3. E isso nós chegaremos a quanto? 3 vezes 3, você tem 9 metros quadrados. E a última área, que é a região 4. Então, agora nós vamos, né, identificar qual é a área da região 4. Só que agora nós temos aqui uma semicircunferência. E ele pediu para usar π igual a 3. E vocês sabem que a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Porém, nós temos a metade de uma circunferência. Então, tem que pegar essa área e dividir por 2. E aí eu calculo a área da semicircunferência, que é a metade da circunferência. E aí eu vou pegar a área desse daqui, vai ser o quê? Π, como ele pediu 3, então nós temos 3 vezes o raio. O raio vai aqui do meio aqui do centro, né, do ponto médio do lado do quadrado, até qualquer ponto da circunferência. Como aqui é 3, o raio vai ser a metade desse segmento, que é 1,5. Então você tem 1,5 ao quadrado. E tudo isso divide por 2. Deixa eu separar essas 3 lá de cima, porque essa daqui vai precisar de mais espaços. Então nós temos que essa área 4 vai ser quem? Posso multiplicar e depois dividir, ou dividir para depois multiplicar. 3 dividido por 2, isso é igual a quem? 1,5. Aí vezes 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, que vai dar 2,25. E aí eu posso concluir que a nossa área 4 é igual a quem? 1,5 vezes 2,25, nós teremos 3,375. E aí, por fim, para a gente finalizar o problema, eu vou colocar que a área, né, total vai ser quem? É a soma de todas essas áreas. Eu vou até colocar aqui metros quadrados, né? Então você tem 6 mais 6, você tem 12, 12 mais 9, 21, e 21 mais 3, 75, isso vai dar o quê? 24,375 metros quadrados. Vai ser a área total, né, do nosso carpete. E aí, olhando as alternativas, a única, né, que se encaixa a nossa resposta é a alternativa E. Só vocês olharem lá no formulário em qual posição ela está. E aí vocês vão ver se acertaram ou erraram. Bem simples, né? Basta dividir em regiões, você vai calculando cada região e no fim é só somar. Muito tranquilo. Vamos agora à nossa questão de número 4 e a última, né, da nossa revisão. Vamos lá então. Qual é a área de um triângulo equilátero? Então já fala tudo aqui, né? Que tem a altura medindo 5 raios de 3 centímetros. Deixa eu desenhar aqui meu triângulo equilátero. Aqui, como é um triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida. E ele me diz que essa altura
é quanto? Nós temos 5 raiz quadrada de 3. Essa é a altura. E aí nós já estudamos lá atrás, se eu quero determinar a altura de um triângulo equilátero, por Pitágoras, a gente chega ao quê? L, que é o lado, né? Raiz de 3, dividido por 2. Isso é para a altura. E para a área de um triângulo equilátero, que a gente consegue a partir desse fato que eu coloquei aqui, a área de um triângulo equilátero qualquer é L ao quadrado, raiz de 3, dividido para 4. O lado nós não conhecemos, mas nós temos quem? Nós temos a altura. Então, eu vou pegar esse valor e colocar no lugar da altura, que é a única coisa que podemos fazer aqui no momento. Então, nós temos que 5 raiz quadrada de 3 é igual a quem? L raiz de 3 dividido para 2. Aqui eu posso colocar um que não altere nada e faz uma regrinha de 3 simples. E aí, fazendo a multiplicação aqui, ó, L raiz de 3 vezes 1, eu tenho L raiz de 3. E aí, 2 vezes 5, 10. Basta repetir raiz de 3. Como aqui é uma multiplicação, eu vejo que L é quem? 10 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Como esse vezes esse dá esse, então esse dividido por esse dá o valor de L. E a gente conclui que L é quem? Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. E 1 vezes 10 sobrou quem? Sobrou 10. Então nós temos que o lado é de 10 centímetros. Tendo o lado em mãos, aí ficou fácil para calcular a área. Basta pegar a medida do lado e colocar ali no lugar de L, que representa o lado. Então a área desse triângulo equilátero é 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então a gente conclui o quê? Que a área é 10 ao quadrado dá 100, porque é 10 vezes 10. Aí raiz de 3 dividido para 4. 10 dividido para 4, você chega a 25. E aí repete raiz de 3, e aí nós temos centímetros quadrados. Então essa daqui vai ser a área desse triângulo equilátero, que é a alternativa para a gente aqui, a alternativa A. E aí vocês têm que olhar no formulário em qual posição está essa alternativa para vocês, porque o formulário alterna as alternativas, assim como também as questões. Essa questão pode ser a sua primeira, a segunda, ou a terceira, ou até a quarta, igual foi a minha aqui, ok? Bem simples nesses problemas de perímetro e de área. Então, gente, eu espero, né, que com essa explicação e todas as correções, todas as aulas, vocês tenham entendido bastante esses conteúdos de geometria plana, trabalhados aí perímetro e área. Mas, como eu sempre falo, se vocês ainda tiverem dúvidas, vocês podem estar perguntando lá nos comentários particulares do Google Sala de Aula. Ok? E aí, para finalizar, eu gostaria de agradecer a participação de todos nessa aula de revisão, de correção da revisão gravada, que é mais um suporte que eu estou dando aí a vocês na realização da prova. Aí a prova é na nossa próxima quarta-feira, dia 9/12, e espero, né, que vocês estudem e se preparem para essa prova. E eu desejo a todos uma excelente prova e que todos tenham bons resultados. Ok, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula ou correção.